Segredo que somente o Mono Champions sabem. E calma, antes de vocês me atacarem com plágio, assistam o vídeo primeiro que vocês vão entender a ideia dele, ok? Vamos começar do mais simples para vocês. Todo Mono Sol sabe que ele tem uma frase, que é essa aqui. O amor é uma força tão real quanto a gravidade. Experimente de vez em quando. Mas, afinal, o que significa esse ato de amar que o Aurelion Sol está falando? Como que um dragão supostamente arrogante é capaz de amar? Como que alguém é capaz de pensar e talvez até dizer que é capaz de tal coisa? Afinal, um amor é tão real quanto a gravidade? O que é de fato o amor? Bem, de acordo com o dicionário, o amor, de acordo com o dicionário, substantivo masculino, sentimento que induz a aproximar, a proteger ou conversar com a pessoa pela qual se sente afeição ou atração, grande afeição ou afinidade forte com outra pessoa. Exemplo: amor filial, amor paterno e paterno também, afeição e afeto, o oposto de ódio e repulsa, o sentimento intenso de atração entre duas pessoas, igual a paixão. A ligação efetiva com outros inclui geralmente também uma ligação de cariz sexual. Um exemplo: ela tem um novo amor, anda de amores com um colega, também usado no plural, caso, namoro, relacionamento, romance. Afinal, mas o que tem a ver tal amor com a gravidade, por acaso? É uma forma de dizer apenas que o Aurelion Sol diz? Vamos explorar a fundo. Afinal, a gravidade, de acordo com Albert Einstein, significa distorção do espaço-tempo. Significa que quando dois corpos de mesma massa se encontrarem, ambos se orbitarão em uma sincronia perfeita, ou quase perfeita. E caso nós colocamos algo maior, como por exemplo o Sol e a Terra, sabemos que a Terra orbita o Sol, já que a nossa estrela tem uma massa bem maior que o nosso planeta. Afinal, vivemos no mesmo universo que a gravidade faz que uma mera maçã desafie a Terra em um cabo de guerra para ver quem vai se sair melhor, mas no final nós sabemos quem vence essa briga. Afinal, aonde pisamos tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência. É mais que o triplo de uma maçã. A comparação é praticamente ridícula, é absurda, extraordinária. Como que eu vou comparar algo tão absurdo? Como que eu vou comparar algo tão maluco? O que vence a gravidade? A resposta é nós mesmos. Afinal, com o levantar de braços, nós conseguimos vencer a gravidade. Mas não é para sempre, porque tudo tem um meio e um fim. Nada nessa vida cresce do grande para o imenso. Sempre começa de um ponto. A maior árvore do planeta surgiu em meio de uma semente que é menor que a maçã, inclusive. E por que isso acontece? O que o amor pode realmente estar envolvido com uma gravidade? E por que a distorção do espaço-tempo
interfere no amor. O que significa isso? Vocês perceberam que a palavra que eu mais utilizei foi a distorção? Mas por que a distorção? O que ela tem a ver com tudo? A distorção, ela altera alguma coisa. Afinal, algo distorcido muitas vezes é percebido como algo fora do comum. É algo misterioso, algo sem resposta às vezes. E o amor faz exatamente isso, se pararmos para pensar. Ele nos altera completamente. Ficamos mais ansiosos, as mãos começam a transpirar. Você começa a pensar, a respirar mais pesadamente. O seu cérebro está indo a 1 milhão. Ele está pensando que você está envenenado, praticamente, mas você não está. É uma coisa louca. É algo que é sem resposta, que ao mesmo tempo tem muitas respostas. É algo que é muito sem contexto. E ao mesmo tempo existe um grande contexto que nós não compreendemos. Agora, um ponto. Quem é Aurelion Sol no meio dessa conversa? Quem é o nosso dragão para poder falar tal frase? De acordo com ele mesmo, Aurelion Sol se descreve algo como Me chamam de cometa. Me chamam de dragão. Não existe palavra para minha verdadeira forma. resumidamente e repetidamente dizendo, algo indescritível, algo misterioso, algo que transcende a lógica, assim como tal amor. Sabemos que atualmente em questões de feitos e que a Riot nos faz pensar. Aurelion Sol atualmente é o campeão mais poderoso que existe dentro do LoL atualmente, que é o que faz a Riot fazer a gente pensar. É algo que a história de Runeterra, a história de League of Legends nos impõe. Atualmente acreditar que o Aurelion Sol é o ser mais poderoso do universo. Muitos pensam que erroneamente seria a Zoe por causa da forma que ela trata o campeão, mas isso é uma coisa normal, porque é normal de uma criança ser um pouco lelé da cuca, vamos assim dizer. É normal uma criança às vezes agir sem pensar, né? E também é o jeito dela. Ah, mas a Zoe tem mais de 1 milhão de anos, blá blá blá. Isso é verdade, mas ela ainda continua com mentalidade infantil, querendo ou não. Ela se comporta como criança, ela brinca como criança. O corpo de uma criança é a mente de uma criança. Ela pode ter tantos anos, mas se comporta como uma criança, né? E uma criança que passou o resto da vida dela inteira vendo gatinhos pequenos, a primeira vez que ela ver um tigre, ela vai chamar o tigre de gatinho também, mas por motivos óbvios, um tigre é muito mais poderoso que uma criança, né? Não preciso nem falar o que acontece com uma criança quando vê um tigre assim de frente, né? Mas a questão, o ponto, o Aurelion Sol consegue se libertar das correntes que prendem ele, pois também sabemos que o Aurelion Sol é forçado e obrigado a trabalhar para o Império de Targon. Mas afinal, ele realmente consegue se libertar? E a resposta é sim. Talvez ele consiga sim. Ele pode utilizar o seu poder imenso para destruir de uma vez por todas Targon e assim se libertar de verdade. Mas qual vai ser o custo? Ele realmente está sujeito a fazer tal coisa? Porque no meu ponto de vista, numa teoria que faça sentido para mim, que a única coisa que faz ele não querer realmente fazer isso é o seu amor.
O que faz Aurelion Sol simplesmente não se rebelar é o seu amor pelas estrelas, dito na própria história dele, quando ele matou Pantheon da antiga época, uma de suas estrelas havia morrido e ele ficou abalado, devastado. Isso é algo como um arrogante que todos chamam se comportaria? É algo meio estranho a se pensar se que isso acontece. Um arrogante realmente tem empatia? Um... Ah, mas foi ele mesmo que criou tal coisa? Sim, você tem um certo ponto, mas Aurelion Sol não poderia simplesmente criar outra estrela no lugar? Tipo, mudar, acabar com todas as estrelas e criar outra simplesmente melhor? Outras maiores, mais poderosas, mais majestosas? Mas a questão, por que ele não faz isso? E a resposta, que talvez faça sentido, é pelo amor que ele tem às suas estrelas. E se você é um pai que realmente ama seus filhos, você sabe que simplesmente criar outro no lugar não é algo a se fazer, porque sabe que uma pessoa não é substituível. Não é simplesmente você comprar uma mochila e ela rasgou e você compra outra. Nós estamos falando de algo que é único, algo que tem vida. E o Aurelion Sol cria algo que nasce, cresce e morre. E ele a cuida como suas filhas. Vemos no primeiro caso, dito na primeira parte do vídeo, no amor paternal. Aurelion Sol ama suas estrelas e faria qualquer coisa para protegê-las, inclusive vender a sua liberdade como tal. E é isso que provavelmente ele faz, pois ele sabe que se desobedecer algumas ordens de Targon, suas filhas estarão em risco e serão tomadas. E é algo doloroso. Se você é pai e mãe, você sabe o quão forte é dar o amor pelo seu filho. E você, como filho, sabe muito bem que, por mais que seja chato, a sua mãe, pai, com muitas coisas, você sabe que é para o seu bem. Eles te preocupam com você. Não existe amor maior do que o amor paterno, materno. Não existe amor maior do que esse na Terra. Esse é um amor. Afinal, se você é religioso, se você acredita em Deus, por exemplo, vai concordar, inclusive. Afinal, o amor que Deus tem por nós é paternal, né? É o típico amor que não tem igual, não tem o que supera. E é um dos motivos que faz o Aurelion Sol simplesmente não querer se rebelar do jeito bruto que conhecemos. Pois em bilhares, milhares, inúmeras estrelas, se uma deixou ele abalado, isso é algo que um arrogante faria? Nós vemos em frases dele como "você me inspira a fazer mais", na provocação dele no Control 1, que ele fala que cria estrelas, mas você inspira ele a fazer mais. Isso não é só uma frase de arrogância, isso é uma frase de importância. O Aurelion Sol realmente se importa. Então, o que ele diz sobre tal coisa realmente é verdade. É isso que é amar de verdade. Então, o amor é simplesmente algo que você se sacrificaria
para proteger quem você mais ama? O que é esse tal amor? E a última pergunta que eu faço a você antes de encerrar esse vídeo é: você já abraçou o seu familiar que cuida de você hoje e disse: você é importante para mim? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você realmente se importou de verdade com alguém que cuida e te protege? Aproveite quando ainda é tempo. Abrace a pessoa que você mais ama hoje, pois esse provavelmente pode ser seu último abraço. Afinal, nós nunca sabemos o que vai acontecer no amanhã, nem no dia seguinte, no mês que vem. Aproveite quando tem tempo e faça todas as perguntas que você tenha curiosidade e ao menos diga um eu te amo para a pessoa que você mais ama antes que seja tarde, quanto para você, quanto para a pessoa. Um gesto simples como esse pode fazer uma grande diferença na vida de muitos. Cabe a você decidir se você vai fazer isso ou não. E com esse silêncio eu deixo vocês. Muito obrigado.